bom dia, que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Inicialmente, antes de a gente começar, vamos dar uns recadinhos, né? Tem alguém que é pela primeira vez, que está aqui na casa? Bem-vinda. Lembrando que a gente tem palestras e passos todos os dias, aí os horários, toda a programação fica sempre fixado no nosso mural lá fora e também lá no nosso site, tá? E a gente lembra também que, além dos trabalhos que a gente oferece aqui na casa, a gente tem também o trabalho social, com a distribuição de lanches, né, para os moradores de rua, além das cestas básicas, né, que a gente entrega para as famílias cadastradas, que são 640 quilos de alimento por mês, né? E todo mês sempre falta alguma coisinha a mais, né? E agora, para março, a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Na verdade, tudo que se compõe uma cesta é sempre bem-vindo, quem puder estar ajudando, mas os itens que mais está faltando na nossa cesta é esse daí. E daí a gente agradece, né, quem vem sempre colaborando, e quem puder, também nosso muito obrigada. A gente lembra também do nosso livro Mirabelle, né? Quem já adquiriu o volume 1, agora a gente está com o volume 2, também bem interessante para complementar os estudos. Aí quem ainda não conhece, a gente tem a venda aqui na nossa livraria, e depois quem quiser estar conversando com a Sandra, já está pegando, tá? Bom, acho que de importante são esses recados, né? Então vamos já nos harmonizando. E já em equilíbrio com essa energia de paz, com um pensamento ao alto. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e também por todo o auxílio, proteção, amparo e força para que possamos, dia a dia, seguirmos firmes na nossa caminhada. Aproveitemos o máximo a oportunidade nessa manhã de estarmos aqui, onde através das palavras possamos fazer reflexões para mudar nossas atitudes no dia a dia e nos melhorarmos cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a Simone vai conversar conosco sobre perdoar e compreender, né? Por favor, seja bem-vinda. Ai, Jesus. E quem vai falar uma palestra depois disso? Então, bom dia mais uma vez bem-vindos à casa. O nosso tema tem muito a ver com o que a Patrícia falou no começo a respeito de caridade, a respeito de mudança de comportamento que a gente precisa ter para ser um ser humano melhor. A gente sempre abre os trabalhos da casa, passando os avisos, dizendo aquilo que a gente precisa, que a casa precisa para poder continuar o trabalho de assistência. E é muito importante que a gente lembre que esse trabalho, que é o que a gente vai conversar hoje a respeito do perdão, é uma das formas mais bonitas que a gente tem de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende numa casa espírita, auxiliando as pessoas que precisam muito mais do que nós. E se a gente tiver menos egoísmo no coração, a gente vai ver que tem muito mais pessoas precisando de muito mais coisas do que eu mesmo. Vou começar a perceber que a minha situação não é assim tão dolorosa quanto a de outras pessoas. Quando eu começo a fazer isso, eu dou o primeiro passo para exercer aquilo que a gente vai começar a falar aqui hoje, que é sobre perdão e compreensão. Eu gosto de lembrar disso porque a gente sempre pede na casa, por exemplo, alimentos. E às vezes a gente acha que trazendo um alimento pouco, a gente não vai fazer diferença. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem ideia do que a casa reúne nas cestas, são aproximadamente 640 quilos de alimentos por mês. Se você traz 1 quilo, passa a ser 639. É menos um que a gente tem que se preocupar para montar. Então, a nossa conversa vai, nesse sentido de hoje, começar dos pequenos gestos, das pequenas palavras, dos pequenos pensamentos, para alcançar o macro, que é aquilo que a gente deseja, que é a nossa mudança de padrão, né? Padrão vibratório, a nossa mudança de pensamento e a nossa mudança como espírito, porque é para isso que nós estamos aqui, para mudarmos. O tema, que é perdoar e compreender,
pode parecer relativamente simples ou relativamente já discutido, mas se fosse tão simples, a gente já teria colocado em prática. Então, vale a pena a gente lembrar alguns detalhes importantes a respeito do perdão e da compreensão. Perdoar, gente, o ideal, o nosso sonho de consumo, seria viver num lugar, num planeta, numa sociedade, onde a gente não precisasse perdoar. Porque a gente não foi ofendido. A gente só tem que batalhar para perdoar porque a gente, em algum momento, se sentiu ofendido com algo. Então, eu sempre lembro que o perdão, ele é feito para as duas pontas, tanto para quem ofende quanto para aquele que é ofendido. Mas, sobretudo, para aquele que se sente ofendido. Porque se não houver ofensa no meu coração, se eu não me sentir ofendido, eu não tenho que fazer esforço para perdoar. A pessoa que fez, disse ou pensou é que tem que acertar com a lei divina, mas não eu, não meu coração. Então, o primeiro aviso que vai do perdão é assim: procuremos não aceitar as ofensas ao ponto de torná-las mágoas no nosso coração. Procuremos deixar que a situação nos atravesse e vaze, né? Como se a gente fosse transparente, aquilo atravessasse e não ficasse no nosso coração. O nosso coração foi feito para receber amparo, para receber afeto, para receber amor. Deus criou o nosso coração como depositário de coisas muito boas. E cada vez que eu ocupo esse espaço bom com coisas ruins, eu estou deixando crescer no meu coração ervas daninhas, que é aquilo que o Cristo falou, né? Cresce o joio e o trigo junto, mas o joio ocupa o lugar do trigo, né? Então é importante que a gente deixe brotar só aquilo pelo qual o coração foi semeado, que é para o amor. Perdoar significa que eu entendo, como disse Jesus, que o meu irmão erra, assim como eu. Perdoar significa que o meu irmão erra, precisa do perdão, repetidas vezes, como eu também. Porque eu tenho certeza que a gente sabe que os nossos erros são muitos, são repetidos e às vezes vão além da nossa vontade. Mesmo a gente sabendo que não deveria fazer, que não deveria pensar, a gente faz. Então a gente pede perdão a Deus sempre. Se a gente pede perdão a Deus, é impossível me relacionar com Deus de uma maneira tão elevada e não ofertar ao meu próximo a mesma elevação. Quando Jesus disse, perdoa 70 vezes 7, ele não está pedindo apenas que perdoe infinitamente, né? Porque o 70 vezes 7 é um número simbólico. A gente deve perdoar. Ele está dizendo ali que a gente deve perdoar os mesmos defeitos. Que a gente sempre fala, né? Eu perdoo, mas não faz de novo dessa vez. Não faz a mesma coisa. Mas, gente, a gente faz os mesmos erros e Deus está ali na disposição para perdoar sempre os mesmos. A gente não é nem criativo para fazer os erros diferentes, a gente repete os mesmos. A gente patina nos mesmos sentimentos. A gente erra sempre por orgulho, erra sempre por egoísmo. E esse processo de erro requer um reajuste nosso diante da lei divina. E a melhor forma de reajustarmos aquilo que nós devemos é no auxílio ao próximo. É mostrando a Deus, através do socorro que nós ministramos ao outro, que eu não sou mais tão egoísta como eu era. Que eu não sou mais tão orgulhoso como eu era. A Joana de Ângeles diz o seguinte: a melhor oração que eu posso oferecer a Deus é a minha atitude. Rezar é muito importante. Fazer a sua prece é fundamental. Mas se a sua atitude não procurar, pelo menos, casar com aquilo que você está falando, ela passa a ser palavra morta. Em momento nenhum a gente está dizendo que tenhamos que ser perfeitos ao ponto de sermos como Jesus ainda nessa vida. Nós vamos demorar um bocado ainda. Mas é importante a gente perceber que entre o que eu falo e o que eu faço, infelizmente tem um abismo. E cada encarnação é feita para que a gente diminua esse abismo entre o que eu falo e eu faço. Até que vai chegar um ponto em que eu vou fazer como Jesus, que pensava, falava, sentia e fazia a mesma coisa. Tudo que passava pelo pensamento dele era externado em gesto. O nosso ainda não. O perdão vem para lembrarmos que estamos todos no mesmo barco, sujeitos às mesmas falhas. Se não fizemos aquilo pelo qual condenamos no nosso próximo, talvez venhamos a fazer. Talvez tenhamos feito, num passado não muito distante.
do qual nós recebemos a oportunidade de correção. Se eu não perdoo, eu levo por meu coração mágoas que podem gerar dentro de mim, dependendo do desequilíbrio, a ideia de vingança, a ideia de retorno, a ideia de que Deus dê a ele o que deu a mim, como se fosse uma lei de compensação, né? Eu acho que todas as ferramentas são válidas desde quando usadas no bem. Facebook é uma. Qualquer coisa dessa coisa relacionada. Quando a gente usa proveitosamente, como tudo, né? Dinheiro, como tudo que a gente usa para o bem é válida. E a gente tem visto, assim, nessas redes sociais, muita revolta, muita angústia. As pessoas estão querendo... Parece que voltou o período anterior a Jesus, na lei de Talião, né? É olho por olho, dente por dente. O cara fez, ele merece, ele precisa. E cada vez parece querendo gerar uma punição maior do que o ato feito. Parece que vai num crescente. Gente, é preciso lembrar a fala do Cristo, quando ele disse: somos irmãos. Se somos irmãos, o que acontece com os outros, não importa qual outro seja, me diz respeito. Emmanuel, é um pedacinho de um livro que eu trouxe para ler para vocês no final, ele alerta dizendo o seguinte: nós vamos ser nessa vida e em todas responsabilizados pelo bem que fazemos, essa é fácil, pelo mal que fazemos, também é relativamente conhecido, mas ele acrescenta um dado. Ele diz que vamos também ser responsabilizados por todo o mal que há de vir de um bem que eu não fiz. Toda vez que eu tive a oportunidade de ser bom e útil, não fiz. E tudo que gerar dali, a partir dali, gerar de ruim, eu sou um coautor. Porque eu pude fazer o bem e não fiz. Eu sei que vocês leiam o Novo Testamento, eu sempre tenho essa esperança de que um dia vocês vão pegar lá a Bíblia e ler o Novo Testamento. É meu sonho de consumo, leiam. Somos seguidores do Cristo. As poucas palavras que nós temos dele, compiladas pelos seus apóstolos, estão lá. Então é importante ler. Ali tem uma carta de Tiago, que era o discípulo, Tiago maior, não o menor. E ele diz o seguinte: tendo a oportunidade de fazer o bem e não fazendo, somos culpados duas vezes. Porque muitas vezes a pessoa que faz o mal, ela faz por ignorância. Aquele que deixa de fazer o bem tem a noção de que precisava fazer e não fez. Ele é duas vezes mais responsabilizado. Eu não gosto muito da palavra culpado, prefiro muito mais a palavra responsável, porque é isso que a doutrina espírita coloca, né? Somos responsáveis por aquilo que semeamos. É uma doutrina do amor, é uma doutrina da misericórdia, mas é também uma doutrina da justiça, da responsabilidade, minha e do outro. Para isso a gente está em sociedade, né? Para um esbarrar no outro e um poder ajudar o outro a se tornar melhor. E a responsabilidade nos chama para que todo sentimento que eu gerar tem que ser gerado da melhor forma possível. Quando Jesus fala, alerta o passo com teu inimigo, acerta e alerta, põe em evidência, ele estava sendo claro, porque ele estava dizendo, enquanto não for gerado o perdão, toda essa situação gera uma vida que encarna, desencarna, encarna e desencarna, e você vai estar com aquela pessoa próximo de você. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ficar com fulano, suportar fulano, para depois nunca mais ter que ver o fulano. Invariavelmente, isso sempre acontece comigo, né? Eu sempre mando sentar para dar notícia sentado, primeiro dou um copo d'água, acalmo, e depois eu vou dizer, é com esse fulano que você vai estar na próxima. Gente, é simples. Ninguém vai a canto nenhum, positivamente falando, espiritualmente falando, suportando ninguém. A gente vai porque a gente aprende a gostar. E se eu quero quitar para nunca mais ver, eu não quitei. Porque quando eu acerto efetivamente meu passo com aquela pessoa, eu peço para vir com ela. É meu desejo interno. Então vai o segundo aviso. Quando vocês tiverem dúvida se vocês perdoaram alguém, algo, uma situação gerada por uma pessoa, avaliem se vocês perdoaram, se vocês gostariam, pediriam, implorariam para vir com ela de novo. Esse é o maior quesito para a gente saber se a gente perdoou ou não. Eu quero estar com ela de novo. Vai me fazer bem. Esse é o maior sintoma de que a gente conseguiu perdoar.
Não é um processo rápido, não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, mas é uma coisa necessária. E faz bem para o ser humano, faz bem para quem perdoa. Quem foi perdoado ainda continua com a dívida por corrigir. Mas aí já é um assunto dele com Deus. Por isso a gente sempre alerta, né? A gente sempre faz o bem pela gente, não é pelo outro. Se eu esperar do outro qualquer retorno, qualquer encaminhamento devido àquilo que eu dei, eu vou dar R$10, ele vai beber, vai... Gente, é com ele, não é comigo. Se eu começar a avaliar dessa forma, isso vulgarmente é conhecido como julgamento. E Jesus mandou não julgar. Porque o nosso telhado, gente, é de vidro, mas tão fininho, que qualquer trincadinha vai tudo abaixo. Aquilo que a gente acha, né? A gente se acha muito bom. A gente se acha incapaz de coisas ruins. Mas nós somos, gente. A gente só não tem a oportunidade. Experimenta uma situação um pouco mais contundente, uma situação um pouco mais raivosa, onde te provoque uma situação mais dolorosa, e aí vocês vão ver aquele bicho interno subir, né? Aquele lado sombra, e depois você vai para pensar, como é que eu fui capaz de falar isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Estava dentro de mim isso? Estava. É esse passado, vamos dizer assim, que às vezes sobe, né, e vem borbulhar. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, tem uma exortação de Jesus, conhecida pelos historiadores como o Sermão do Cenáculo. E ele começa dizendo exatamente isso. Não se turve o vosso coração. Crede em mim e crede em Deus. O que ele está falando aí? Não se turve o vosso coração. Turvar quando você mexe a água, por exemplo, de um rio que está transparente, você dá aquela mexidinha no fundo, sobe aquela areia, né? A água passa a não ser tão transparente como era, ela fica meio lodosa. É exatamente isso. Quando nós somos cutucados pelos nossos problemas, aqueles mais dolorosos, parece que sobe aquele ranço de dentro, aquela poeira, e quando você vê, você já não é mais aquele rio limpinho que você achava que era. Então você olha para dentro de você, está cheio de sujeirinha. Então Jesus está dizendo, não deixe o passado subir, corrija o passado para que ele fique no passado. Né? Aprenda com ele, digira isso e volte. E aí ele continua, acredite em mim e acredite em Deus. Então acredite no que eu estou falando e acredite no Pai, que ama a todos, indistintamente, independente das coisas que faz. A segunda parte da nossa palestra fala sobre compreensão. As pessoas às vezes falam que uma coisa está em pareio com a outra, né? Perdoar e compreender. Eu acho que dentro do perdão está a compreensão. É impossível você perdoar alguém sem compreender. Compreender não quer dizer que eu seja conivente com o gesto que a pessoa fez, com a palavra que ela disse. Continua sendo errado. Compreender é entender que, muitas vezes, em alguns momentos, as palavras e os gestos foram ditos no meio de muita raiva, muita situação de desequilíbrio, que uma vez retomado o equilíbrio, aquilo retorna à normalidade, inclusive com um pedido de desculpa, com um pedido de perdão. O tumulto do outro não é justificativa para que eu me tumultue também. Se o outro está em desequilíbrio, não me dá o direito de me desequilibrar também. Duas pessoas em desequilíbrio geram uma situação fora do controle. Enquanto uma gestar o equilíbrio, a outra consegue acalmar um pouco mais. Então, é impossível gerar qualquer tipo de perdão, sem compreender a atitude do outro. Jesus compreendeu todos nós, mas não foi conivente com ninguém. Quando ele encontrava que as coisas estavam erradas, ele dizia. As pessoas têm uma ideia muito errada do Cristo com respeito ao pacífico. Ele era pacífico, ele não era passivo. Ele pregava e fazia e atuava com paz. Mas ele não era conivente em momento algum com as desmazelas que ele encontrava no caminho. Ele não foi conivente, gente, nem com os apóstolos quando ele achava que os apóstolos estavam errados. Então ele chamava a atenção dos apóstolos quando ele achava que aquilo não estava correto. E lembrem, gente, Emmanuel fala que os 12 eram os melhores espiritualmente escolhidos, além dos outros 72 que acompanharam Jesus, da região, daquela encarnação. Eram os mais evoluídos.
E ainda assim, 80% dos apóstolos não entenderam Jesus nos primeiros momentos. Salvo João, alguma coisa de Filipe, alguma coisa de Madalena, o resto demorou muito para engatar e entender o que o Cristo estava falando. Quando ele coloca essa questão dos apóstolos, ele vai dizer o seguinte: há situações em que a gente tem que chamar a atenção, mas a gente tem que chamar a atenção na correção, não na agressividade. Eu não preciso ser conivente, mas eu preciso compreender. Quando ele sobe até o Monte Tabor para orar, lá no Jardim das Oliveiras, ele pede que 2 discípulos o acompanhem, João e Tiago. Os outros ele pede o seguinte: permaneçam acordados e em oração. Ele sobe, era de madrugada, desce, fica 1 hora e pouquinho, quando aparece Elias e Moisés, né, ele transfigura-se em sangue. Quando ele desce, os apóstolos estavam acordados? Dormiu todo mundo. Ele acordou todo mundo e dá uma das mais homéricas broncas que tem no Novo Testamento. E ele diz: eu só pedi para vocês ficarem acordados. Nem isso vocês fizeram. Quando eu pedi coisas mais complicadas, como é que vai ser? E ele estava anunciando que depois existiriam perseguições, mortes, né? Toda aquela situação que o cristianismo enfrentou. Ele não foi conivente, mas ele alertou que é importante que a gente esteja dentro daquilo que foi colocado pelo Cristo. O Emmanuel sempre diz o seguinte, dizia, né, através do Chico. Ele definia o bem e o mal de uma maneira muito bonita. O bem é o cumprimento das leis divinas. O mal é o afastamento delas. Significa que o mal é temporário, porque se eu me afasto da lei divina, como ela é imutável e perfeita, eu vou voltar a ela. Muito provavelmente com muita dor. Muito provavelmente vai demorar bastante e vai me custar muito. Mas o afastamento foi voluntário. E toda vez que eu caminho dentro das leis divinas, significa que eu vou naquela toada de proximidade a Deus. A ferramenta que mais nos dá asas nessa caminhada é o perdão. O não perdão é o que mais amarra aqueles grilhões no pé e impede a gente de caminhar. Porque quem não perdoa, não compreende, e quem não faz as duas coisas, não consegue se desvencilhar daquela pessoa que ele tem mágoa. Nós nos tornamos escravos, mentalmente, sentimentalmente, daquela pessoa que a gente não perdoa. Ela povoa mais o nosso pensamento do que um ente querido. Estamos mais vinculados a ela do que as pessoas que nós amamos. Olha que triste. Né? Se você tiver que pensar, se você tiver que se vincular, puxa, se vincule a pessoas que você gosta. Lembre de coisas boas. Não deixe, embora aconteça, né, os momentos ruins. As pessoas nos decepcionam e nós nos decepcionamos as pessoas também. Mas o esforço tem que ser contínuo para que o nosso coração, como disse Jesus, não se turve, né? Não venha subir aquela coisa feia que a gente depois olha para dentro e fala, não pode ser que fui eu que fiz, não pode ser que fui eu que disse. A nossa jornada é povoada de pequenos passos. As virtudes são aquisições de pequenos passos. As bem-aventuranças, que eu sei que vocês sabem, são 9. A primeira é a virtude, cada uma é um degrauzinho na escala de valores, tá? Se um dia vocês se interessarem, olhem. A primeira, ele parte da mais fácil para a mais difícil. A primeira que ele pede, sem a qual é impossível a gente realizar qualquer caminhada, é a humildade. É a mais fácil. Vocês querem saber a mais difícil? Não, né? Se a humildade, que é aquilo que eu preciso para perdoar, para pedir perdão, a humildade que me liberta do outro, da mágoa, da tristeza, a humildade que faz com que eu saia da minha dor para ajudar o outro, a humildade que faz com que eu me coloque na dor do outro, tudo isso eu sei que vocês fazem todos os dias. Esse é o primeiro passo. Sem ele, não tem como. O último passo é o mais difícil. É a fé. Nós não temos fé. Só temos fé quando o barco está sossegado, brisa suave, horizonte aberto,
Tudo funcionando. Mas aí, gente, é fácil, né? Até ateu tem fé nessa hora. Bonito mesmo é manter a fé na hora da tormenta. Bonito é confiar que tudo que vem de Deus é perfeito, inclusive a tormenta. Bonito é não reclamar dos problemas que tem. Bonito mesmo é entender que tudo vem por algum motivo e esse motivo é justo e é bom. Nós não temos. Basta soprar o primeiro vento e a gente começa a lamuriar. Para alcançar essa fé, eu preciso do primeiro passo. Para alcançar qualquer virtude, eu preciso do primeiro gesto na direção daquilo. Jesus falava tantas vezes, né? Bata e a porta vai se abrir. E ele estava sendo muito sincero. Qualquer porta para abrir precisa do gesto da gente em direção à porta. A questão é, em que porta que a gente está batendo? Porque, deixa eu lembrar vocês, qualquer porta que a gente bata, ela abre. A porta da dor abre, do sofrimento também, da angústia, da mágoa, todas elas abrem. Assim como abrem a porta do amor, da confiança, da fé, da generosidade, do perdão. O problema é que nós, em várias encarnações, estamos batendo em portas erradas. E depois dá um trabalho danado para fechar aquilo que a gente abriu. A nossa jornada é uma jornada do junto, é uma jornada do conjunto. Para isso significa que não nascemos perfeitos, mas vamos alcançar o grau de perfectibilidade que nos é possível, através de muita caminhada, de muito movimento. Significa que, como disse o Emmanuel, todo pecador vai ter um futuro e todo santo teve um passado. Ninguém vai morrer pecador, ou seja, ninguém vai ficar para sempre no erro. E ninguém nasceu perfeito a ponto de só fazer coisas boas. Mas só o trabalho e a jornada todos os dias é que nos torna melhores. O nosso planeta tem aproximadamente 5 bilhões de anos. E Jesus disse no Evangelho de João, antes desse mundo ser, eu já era. Ele já era o quê, gente? Ele já era perfeito. Há 5 bilhões de anos que a gente está ralando. E ele está comandando o planeta. E ele, tão bondosamente, tão humildemente, diz, vocês podem ser como eu e além. Então, podem fazer o que eu faço e muito mais. Isso é uma certeza, porque é uma lei. Chama-se lei do progresso. Agora, quanto tempo mais falta para que a gente alcance esse patamar? Por quanto tempo mais a gente vai gerar mágoas, não perdoando criaturas e levando para a nossa morte, para o nosso desencarne, para a nossa outra encarnação, essas companhias ainda em caráter desagradável? Quando nós temos muitos acertos para resolver, lembre-se sempre disso. Nós estamos cada vez mais próximos dessas pessoas. Quanto mais próximo, maior o acerto. Se o acerto for grande e eu encontrar com a pessoa uma vez por mês, não adianta. Uma vez por mês. Se o acerto é grande, eu vou encontrar com ela todo dia. De preferência, dentro de casa. De preferência ali. De um jeito que eu não consiga me desvencilhar, pelo menos por um tempo. Vamos abençoar todas as oportunidades, oferecendo da nossa parte aquilo que Jesus pediu em termos de conduta do bem. Procurando num lado, não nos ofender, para depois não ter que perdoar. Mas se já estamos ofendidos, procuremos, devagarzinho, perdoar os demais. O que não quer dizer que a gente, depois que descubra que o outro tem que perdoar, a gente judie do outro, né? Também tem essa, outro dia eu vi, então eu posso fazer de tudo. Poder, você pode. Pode continuar cavucando, pode continuar cutucando o seu irmão? Pode. A responsabilidade é sua. Sempre a responsabilidade é individual. É difícil Jesus ajudar quem não quer ser ajudado. É difícil um médico curar um doente que quer continuar mantendo a mesma conduta que ele tinha antes. É difícil. Eu tenho
um conhecido que operou há pouco tempo, enfim, da parte do estômago, intestino, fígado e tal. Saiu do hospital, encheu a cara. Não, mas já está curado. Eu falei, tá certo. Nós fazemos isso, gente. A gente tem uma melhora um pouquinho e já acha que pode soltar um pouco a rédea. A gente não pode, não. Nós somos criaturas que tem que ficar assim, ó, no quadradinho ainda. Porque se soltar, a gente faz besteira. Eu não sei vocês, conheço alguns só. Mas eu não vi, nesses anos todos que eu estou no espiritismo, ninguém chegar na casa espírita pelo amor. Nunca. Sempre com alguma inquietação, alguma dor, alguma mágoa, alguma tristeza. Sempre. E reclamando, né? Sempre. Mas você veja, se não fosse a dor, se a gente tivesse a vida certinha, de acordo com os nossos padrões, a gente nem estaria aqui num domingo desse sol terrível de quente. A gente estaria em casa, no clube, estaria dormindo, estaria fazendo qualquer coisa. A gente vem por 2 motivos, eu espero. Além da dor que nos traz no incômodo, aquela coisa de que eu quero agradecer também. Se um dia eu cheguei a essa casa pela dor, agora eu estou vindo para agradecer. Se um dia eu cheguei incomodado, triste, aflito e a casa acolheu, hoje eu venho toda semana por gratidão, por afeto, para retornar as minhas poucas vibrações para a própria casa, para que ela continue multiplicando esse socorro. Eu espero que a gente esteja na fase do agradecimento também. Porque se um dia a gente bateu aqui no limite das nossas forças, e gente, pensem a vida de cada um. Se não, quando entraram aqui, quantas vezes vocês se sentiram à beira do abismo, dizendo assim, não vai dar. Me tira daqui porque não vai dar. Acho que não tirou ninguém. Continua todo mundo aqui. Mais forte do que era. Mais convicto. E eu rezo a Deus que seja mais agradecido também. Porque é muito feio a ingratidão. É muito feio a gente ser depositário de tantas coisas boas sem saber retornar a Deus esse agradecimento. Através do próximo, né? A gente sempre fala que a menor distância entre nós e Deus é o próximo. Eu queria ler só um pedacinho do texto do Emmanuel para complementar e terminar o que a gente falou. Está no Livro da Esperança, do Emmanuel. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregando nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros da angústia que lhes foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão das resistências às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Reparem o que ele vai falar agora. Para todos eles, os irmãos caídos em delinquência, volvamos assim o pensamento e a ação, tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita das nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos também que nós, pela extensão das nossas próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Nós não sabemos os erros que nós vamos ser chamados a vivenciar. Não sabemos onde vamos cair. Talvez até vamos cair onde nós hoje criticamos. E ele diz, Jesus não olha os nossos defeitos para nos ajudar. Por que é que eu olho o defeito do outro? Avaliando se eu posso ou não, se ele merece ou não a minha ajuda. Se nós avaliarmos assim,
tem uma coisa muito bonita no Pai Nosso, que é uma oração que a gente repete como um mantra, né? Nunca parou para pensar na gravidade daquilo ali. Aquele é um acordo. Sabe? É um acordo que no final você assina embaixo. É complicado ali. Ele diz assim: perdoa as nossas faltas do mesmo jeito que eu perdoo as dos demais. Gente, desculpa. Deus não se ofendeu em momento algum. Ele não precisa nos perdoar. Só perdoa aquele que se sentiu ofendido. Deus é todo justiça, todo bondade e perfeição pura. Não cabe nele nenhum sentimento ruim. Por que é que Jesus colocou, então, essa parte na oração? Ele diz o seguinte: pensemos, aquela criatura que não perdoa ainda não se torna apto, moralmente, de gerar para si mesmo o perdão. Isso chama lei de ação e reação, causa e efeito. Se eu não gero o perdão, não é que Deus não me perdoa. Ele entende que eu ainda estou num patamar, que eu preciso passar por algumas outras situações, até que eu aprenda a perdoar para, por minha vez, receber o perdão também. Então, quando ele diz isso no nosso Pai Nosso, ele relembra o tempo inteiro. Se eu não faço por onde, Deus não consegue resgatar de mim nada de positivo. Ele me deixa ainda naquela situação que eu me coloquei, para que eu aprenda de uma outra forma. Invariavelmente de uma forma muito, muito mais sofrida. No Pai Nosso, só as duas primeiras palavras já deveria indicar uma oração perfeita. Porque se Ele é Pai, gente, Ele é todo amor, todo justiça e todo bondade. Mas Jesus não falou que é Pai meu, Pai da minha família, Pai dos meus amigos. É Pai de todo mundo. Aqueles que eu gosto, aqueles que eu não gosto. Aquelas criaturas que eu sei que são boas e aquelas que notoriamente eu sei que estão passando por um estado de, vamos dizer assim, coisas ruins. Gente, confiemos em Deus, mas façamos a parte que compete a cada um. Emmanuel falava já nos anos 40 que se a gente perdoasse, se a gente cuidasse um do outro, se a gente pelo menos um por um, se cada um escolhesse um para cuidar do outro, não é para cuidar de uma multidão, mas um por um, o mundo já teria virado planeta de regeneração. Mas a gente não consegue nem cuidar da gente. Ou melhor dito, parece que a gente só consegue cuidar da gente. A gente esquece o entorno. E enquanto a gente esquecer que a gente está imerso no entorno, todo o entorno naufragando, eu vou junto. Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que pela internet também não tem nada, né, Caderina? Acho que não. Bom dia. Eu gostaria só de que você colocasse assim, você falou quanto às discussões para outro, por exemplo, ambiente familiar. Aí uma pessoa já está buscando equilíbrio, sabendo, por exemplo, vai estar na doutrina. E a outra pessoa se fecha e fica sempre causando discussões. Você se fecha para a discussão para não entrar nesse clima. Já sabe que isso não é positivo. E aí a pessoa sente que você está fugindo e continua, acaba desequilibrando. Como que faz para manter assim o equilíbrio sendo provocado assim, em todo instante? Olha, você não pulando na jugular dele, eu já vou ficar muito feliz. Não indo a vias de fato, eu já vou ficar alegre. Olha, só somos desequilibrados porque nós trazemos o desequilíbrio em nós. Não é o outro que tira você do prumo, é que o seu prumo já era meio torto, né? Então, assim, eu estou tirando assim, o nosso modelo é Jesus. Imagina que alguém conseguisse tirar Jesus do prumo. Imagina alguém batendo boca com Jesus e ele... Não consigo imaginar. Então, assim, o desequilíbrio que vem de fora não nos atinge o desequilíbrio que a gente traz no coração. Então, começa a tua resposta nesse sentido. Somos desequilibrados pelo outro, porque nós trazemos esse desequilíbrio. Então, a primeira indicação, e a só indicação, assim, procure equilibrar. Através da oração, de boas condutas, bons pensamentos. Por quê?
Porque aí você, é como um plug, né? A gente sempre fala isso no Espiritismo. Você tira o plug da parte baixa, das vibrações, e pluga com os benfeitores. Então, eles também te ajudam a manter esse espaço muito mais equilibrado do que você estaria de uma outra forma. O outro, ele tem sempre as mazelas, nós também. Nós não somos criaturas perfeitas, nem eles tão imperfeitos assim. Às vezes buscam soluções através de nós. Às vezes nos agridem procurando desequilibrar. Eu acredito que assim, nada dura para sempre, que é ruim. Eu acho que a fase de desequilíbrio é uma fase. O que precisa haver, e aí é só uma opinião muito minha, às vezes as pessoas acreditam, como eu comecei falando, que tem que passar por aquela situação naquele limite, né? Eu tenho que suportar porque eu vi no Evangelho que eu tenho que ficar com a pessoa, porque senão depois eu tenho que... não, enquanto se tiver nesse pé, né, nessa aflição, não, pelo amor de Deus. Às vezes distante eu vibro melhor, convivo melhor do que se estiver de perto. Mas é importante que a gente mantenha, através da prece, através da boa conduta, uma conexão com outros espíritos, né, para você não entrar no contato com os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa e os seus próprios. Porque o Chico Xavier dizia que quando a gente está a 100%, que é o que a gente faz todo dia, né? A gente está sempre 100%, sempre elevado, sempre ligado em Deus. A gente tem pelo menos 7 obsessores junto conosco. Você calcula, quando a gente estiver nos poucos momentos da nossa vida em que a gente se desequilibra, você imagina quantos a gente traz. Então, junta o meu com o dela, com o seu, vira um festão. Nossa, eu vou contar. O diabo do sofá é que ele é elástico. Sempre cabe mais uma encrenca. E a gente sempre traz mais um. Não sei se vocês conhecem relativamente a doutrina, mas vale 2 comentários a respeito dos obsessores. Não culpemos os obsessores de tudo que nos acontece, porque nós demos guarida. Nós abrimos a porta, oferecemos. Eu sempre falo, o obsessor... Nossa, eu sempre falo, o obsessor é o cara mais educado do mundo. Cara, ele só entra com a porta aberta. Se você fechar a porta, não entra. Se abriu, deu brecha, é o convite. E eles vêm. E nós temos 2 tipos de obsessores. Aquela criatura que nos acompanhou em vidas, as quais a gente não foi assim tão boa gente. E aquelas criaturas que a gente acompanha, que a gente pega na rua, na casa do outro. Você pega, entre aspas, por quê? Porque você ofereceu o que ela queria. Então você vem aqui no centro, ouve o Evangelho, todo mundo é tão bom, né? A gente devia morar dentro do centro. Porque todo mundo é sorriso, todo mundo é abraço fraterno, meu irmão, toma o passe. Saiu, menino, entrou no carro, tomou uma fechada, já vem tudo. Esse pessoal que se liga mentalmente com tudo isso que a gente ofereceu, tornam-se nossos obsessores também. Eles não sabem quem nós somos. Nunca viram nossa cara. Mas sabem que você vibra igualzinho a ele. Então, os obsessores, nesses 2 tipos, podem fazer de tudo para que o nosso lar, a nossa vida pessoal, a nossa vida em conjunto, seja um desequilíbrio. Mas nós temos a última palavra. Nós podemos aceitar que isso vire desequilíbrio ou não. O problema é que nós, como já trazemos, né, dificuldades de vibração, a gente turva a água, né? Aí também você vai tentando, o outro cutuca, até que uma hora sobe, e aí sobe de um jeito, como Jesus falou, turvando o coração, né? Enchendo o coração de lodo, aquele lodo que fica no fundo, e que tem que ficar no fundo, gente. Não tem que subir mais. Mas a gente traz, né? Não sei se com vocês já aconteceram isso, da gente discutir com alguém, por exemplo, falar uma coisa, e depois falar, como é que eu pude dizer um negócio neste pé? Você tem vergonha de repetir para outra pessoa. Mas você falou. Foi o obsessor que fez você falar? Algum obsessor faria Jesus falar qualquer coisa que ele não quisesse? E também sejamos amorosos com todas essas criaturas que estão nessas condições. A vida deles não é fácil. Obsidiar a gente não é fácil. Estar ligada a gente pela mágoa, pela tristeza não é fácil. Nós ainda conseguimos caminhar de alguma forma. Eles estão ali, ó,
A gente tem que ter muito afeto, muita esperança e muita bondade no coração para tocar essas criaturas. Como a gente gostaria de ser tocado se estivesse no lugar deles, né? E para não estar no lugar deles, perdoem. É a única forma. Ok? Então, nesse momento, juntos num só pensamento, envolvidos no amor maior, vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz. Vibremos pelos enfermos, para que suas dores sejam amenizadas e se sintam confortados e fortalecidos. Bem como vibremos por todos os profissionais que trabalham nessas instituições, cuidando da dor do próximo, para que exerça sua tarefa com bastante amor, dedicação e responsabilidade. Vibremos por aqueles que se encontram nesse momento envolvidos com os vícios, e vibremos também pelos nossos lares, levando esse amor, essa luz e essa paz, que vai envolver todos os cômodos, bem como todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez, agradecemos ao Pai pela oportunidade abençoada de aqui estarmos nessa manhã, onde tão bem estamos nos sentindo através do recebimento dessas boas energias, e também com as palavras que nos tocaram, que são instrumentos de reflexão para a melhora de nossa conduta. E assim, seguirmos a nova semana, firmes no propósito de nos melhorarmos a cada dia mais, e que sigamos com muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus.